Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Hoje trazendo boas notícias de onde realmente não esperava, alguns alertas e também preocupações. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Diretor-geral da ANEEL acredita em resolução para postes ainda em 2025. Pois é, pessoal, vim com estranheza porque a gente sabe que esse assunto se arrasta por muito tempo e agora o diretor da ANEEL, que está em vistas esse processo para realmente pacificar essa questão do uso dos postes pelas empresas de telecomunicações, deu um prazo para ainda esse ano, para a gente que não tinha nenhuma previsibilidade para realmente bater o martelo em relação a esse assunto, você já ter realmente ali uma data de entrega dessa situação, de um voto desse conselho da agência de energia, já é realmente com bons olhos. Nós enxergamos uma luz no fim do túnel, então vou deixar a matéria aqui para vocês lerem na íntegra qual foi aqui, como foi colocado isso, foi num evento que esse conselheiro da ANEEL deu essa declaração e vamos ficar aguardando, que sabe que esse assunto aqui é um dos assuntos mais importantes do setor de telecomunicações e sabemos que realmente a resolução desse assunto vai ser um benefício amplo para todo o setor de telecomunicações. Então isso aqui é uma leitura obrigatória para os senhores. E olha mais, internet e telefonia, área rural, devem ser isentas de taxa, aprova a comissão. Pois é, pessoal, essa aqui também é uma excelente notícia, Nós sabemos que, inclusive, não só em áreas rurais, mas também em áreas carentes, A gente sabe que o preço, dos impostos pagos, taxas, inclusive para as concessionárias de energia, são taxas muito altas. E a gente sabe que a área rural e áreas carentes, o ticket alto, o ticket médio não é tão alto. Então, realmente, aqui a matemática para a conta fechar é um pouco diferente, Então, realmente, vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa. Eu acredito que também deva colocar aqui não só questões de impostos, como são estaduais e federais e taxas da Anatel, mas também taxas de uso de postes, Vamos colocar, a gente vai acompanhar de perto essa matéria aqui que está tramitando lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, E vamos acompanhar de perto, porque realmente é mais uma vitória para o setor. A gente sabe que tem áreas que não vale a pena realmente você montar uma infraestrutura de fibra, por conta de tudo que vem junto, você tem que pagar poste, todos os impostos, E com esse tipo de incentivo, já viabiliza muito mais a digitalização no campo e nas áreas carentes. Vamos ficar antenados. E olha mais, pessoal, Telcom cobra competição, regulação isonômica e previsibilidade para investimentos. Teve essa semana um simpósio da Telcom, que é a Associação de Provedores aqui em Brasília, onde foi discutir várias temáticas, E essa questão da competição, que é o do PGMC, esteve muito em pauta, Teve bastantes debates acalorados, porque fala que realmente o PGMC, que é o Plano de Meta Geral de Competição, ele está sendo debatido. E aí é realmente onde são descritas as regras do jogo para realmente você poder ter competição nesse mercado. E uma das questões mais debatidas nesse simpósio foi a questões do espectro e das redes móveis, Como que a Anatel vai desenhar as regras do jogo para competição nas redes móveis. Então a quebra de braço está enorme aqui por conta dessa matéria específica, a questão de espectro e redes móveis, Aqui a Anatel, ela prega a competição, mas nós enxergamos que realmente, na prática, ela está jogando pro lado das grandes, Do lado da concentração de mercado, tanto na parte de espectro como na parte de autorizações. Vamos ficar antenados, porque a parte de rede privativa foi um passo tímido para a abertura desse mercado, mas nós precisamos de redes de espectro e precisamos também de interconexão com a rede pública. Então, está muito engessado ainda essa questão do mercado móvel e está só realmente concentração de mercado para as grandes operadoras. A gente sabe, nós batemos muito nesse martelo para a abertura desse mercado, os provedores estão realmente dispostos a arriscar nesse mercado de redes móveis, mas precisamos de segurança jurídica para realmente conseguirmos deslanchar e melhorar aí a qualidade da cobertura das redes móveis em todo o país. Nós sabemos que as detentoras, as grandes operadoras detentoras desse espectro e desse mercado deixam muito a desejar. A gente sabe que tem várias áreas em todo o território nacional que não tem nenhuma cobertura móvel, por desinteresse das grandes operadoras de poder realmente fazer esses investimentos. E a gente sabe que o provedor regional está no DNA do provedor realmente fazer expansão de redes onde as grandes operadoras não têm interesse. E por que não abrir esse mercado também para os pequenos provedores? Já sabemos da capacidade de realmente de expansão que é gigantesca desses pequenos provedores. Nós sabemos que pequeno é só no nome, mas são grandes guerreiros
guerreiros e grandes empresários. Não é verdade? Olha lá, pessoal. A Anatel busca opiniões antes de mexer no Spectrum Cap. Pessoal, eu vou deixar essa matéria, é uma matéria interessante aqui, uma leitura obrigatória para quem tem interesse nessa questão de rede móvel e alocação do espectro por serviço. Aqui no RUI, que chama, que é o regulamento de uso do espectro, tem algumas determinações que falam que alguns players eles não podem utilizar mais de uma determinada largura de espectro, né? Porque senão caracteriza muita concentração de insumo, que é um insumo que acaba. Então, se você perde muita competição, se você concentra muito esse insumo para utilização e prestação desse serviço. Então, é uma matéria importantíssima de leitura para entendimento de como que funciona realmente a destinação e as políticas públicas para realmente alocar esse recurso para todas as empresas interessadas, tá certo? E olha mais, pessoal, confira o que está na balança do novo PGMC, Plano Geral de Metas e Competição. Pessoal, essa sigla, essa sopa de letrinhas, né, que a gente sempre tá falando, é aqui, pessoal, que são decididas todas as regras e todas as políticas que a Anatel para a regra do jogo, né, realmente como que o mercado vai se comportar e como isso vai impactar no mercado, como ele vai impactar na ponta, que vai decidir se você vai ou não fazer os investimentos, tá certo? Vou deixar aqui essa matéria também, ele dá um overview geral, como que vai estar sendo isso, quais são as pautas de discussões e o que está sendo muito dito também é a questão do espectro, né? Que olha aqui tem a Abratual, que é a associação que representa as empresas de MVNOs, que são as operadoras móveis virtuais, né? E aqui tá falando aqui, a associação que representa os interesses das operadoras móveis virtuais, MVNOs, emitiu um comunicado nesta quarta-feira, dia 20, sobre a votação da proposta de atualização do PGMC, prevista para ocorrer já nessa sexta-feira, dia 22, em reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel. Não esqueça esse nome, tá, pessoal? Vou voltar a falar disso. A entidade manifestou um voto de confiança ao Conselho Diretor da Anatel e, em particular, o Alexandre Freire. Deve apresentar seu voto após o pedido de vistas. É imprescindível que o Conselho Diretor da Anatel retroceda no que foi proposto, ou seja, a Anatel está realmente fazendo uma reserva de mercado para as grandes operadoras. E o que foi proposto realmente é que para essas empresas móveis virtuais possam também solicitar em espectro e também tenham a interconexão com a rede pública. Pessoal, vamos acompanhar de perto, porque isso realmente vai ser um marco. Se a Anatel conseguir abrir esse mercado para mais entrantes, então os provedores também vão poder realmente, de fato, entrar de cabeça nesse mercado, que eu acredito que muitos conversam, né, de uma nova forma de monetizar suas redes. E é onde eu venho falar de novo, né? Olha aqui, pessoal, é um gancho, vem realmente de acordo com o que a gente vem discutindo. Olha aqui, Otávio e Edson são aprovados para o Conselho Diretor da Anatel. Pessoal, por que eu trouxe essa matéria aqui para falar desses senhores? Não, já antemão, já falo que não tenho nada, não conheço esses senhores, né? Eu acredito assim, desejo muito para eles fazerem um excelente trabalho no Conselho Diretor da Anatel. Foram sabatinados no Senado Federal e agora vão compor o Conselho Diretor da Anatel. Pessoal, por que eu trouxe essa matéria, né? Porque lá no Conselho Diretor da Anatel é onde são decididas todas as regras do nosso mercado de telecomunicações. E eu pergunto, por que as associações regionais não estão fazendo um trabalho de colocar pessoas no Conselho Diretor da Anatel que estejam com as mesmas visões e realmente tendo um olhar muito clínico, muito cirúrgico para o setor dos provedores, dos pequenos provedores. Porque a gente sabe que não adianta ficar reclamando em grupo de WhatsApp. A Anatel não olha para os pequenos, nada que é decidido na Anatel é para os pequenos provedores. Por quê? Porque quem decide, pessoal, não está e não conhece o mercado, não conhece os pequenos provedores. Então é o meu apelo que eu faço, não só aos provedores, mas às associações. Qual é o movimento que está sendo feito para realmente nós participarmos das construções, das políticas do nosso setor e não ficar realmente nessa briga com as grandes operadoras, que a gente sabe que os provedores não conseguem competir com elas. Mas na política, né, porque os provedores têm um capital político enorme, são mais de 20 mil empresas, né, emprega milhares de pessoas, empregos diretos e indiretos, a gente sabe da importância do nosso setor. E as eleições de 2026 já estão chegando. Então é uma janela de oportunidade para os provedores e para as associações realmente escolher
terem pessoas de valores e de ética para realmente representar, né, os provedores na Câmara Federal e no Senado. E de gorjeta, né, vamos colocar, escolher realmente os profissionais que vão defender as pautas dos pequenos provedores. Tá certo, pessoal? A janela de oportunidade é agora, as eleições já é no ano que vem. O apelo que eu faço ao provedor e às associações, vamos pensar no longo prazo, tá certo? Se cada associação regional fizer o seu trabalho no seu estado e ao final tivermos 27 senadores e 27 deputados, realmente nós vamos conseguir dar as cartas nessa mesa. O jogo é bruto, não tem ninguém bobo aqui, pessoal. Não adianta ficar reclamando num grupo de WhatsApp, porque isso não vai resolver a vida de ninguém. Tá certo, pessoal? E olha mais. Fortinet identifica 314,8 bilhões de atividades maliciosas no Brasil. O pessoal trouxe essa matéria porque eu tenho um dado interessante. Vou deixar a matéria na íntegra aqui para a leitura dos senhores. É importante a gente saber dessa questão de cibersegurança, porque a gente sabe o que os provedores sofrem com ataque de negação de serviço, ataque DDoS. Mas olha lá, quantas tentativas de ataques DDoS teve no Brasil? 309 bilhões de ataques. Pessoal, esse é um número alarmante. São tantos problemas que nós temos aqui, né? Hoje a gente vê facção criminosa tomando rede de provedor, uma situação lamentável. Questões de poste, questão de tributos e também temos que cuidar também dessa questão dos ataques de DDoS. E esse é um dado aqui que nós precisamos também levantar e como os provedores vão mitigar. A gente sabe que essas soluções são caríssimas, né, para poder mitigar esse tipo de ataque. Mas nós temos que trabalhar também, entendo eu, de uma forma preventiva, pessoal. Como a gente vai identificar essas pessoas físicas e jurídicas que fazem esse tipo de ataque aqui, causando prejuízos enormes. Fica a reflexão, pessoal. E para finalizar, a matéria mais importante. A Anatel detalha o plano de combate à informalidade. Pessoal, trouxe essa matéria porque a gente sabe dessa corrida dos provedores regionais, dos pequenos provedores em relação a essa questão, né? A Anatel deu prazo até o final de outubro para todas as empresas que estão no modo de credenciamento passar para outorgados, né? E realmente seguir a cartilha do que a Anatel está colocando. Mas não é só isso, pessoal. Hoje, né, a Anatel detalhou aqui o plano de combate à informalidade, o que vai ser feito após esse prazo, né? Eu quero discutir com vocês, eu quero que vocês dêem um like, encaminhem esse vídeo para um colega seu, para um provedor. Ele tem que saber disso daqui e correr atrás. Se ele está com dispensa, ele correr atrás para se regularizar. E para quem já tem a outorga, nós vamos falar de muita coisa aqui também que impacta o provedor que já tem na licença, tá certo, pessoal? Vamos lá. A Anatel apresentou nessa terça-feira, 19 de agosto, o plano de regularização das prestadoras de pequeno porte que operam o serviço de comunicação multimídia, idealizado para combater a informalidade. O detalhamento foi feito pela Superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesileia Teles, durante o simpósio da Telcomp. Fim da dispensa e coleta obrigatória de dados. Vamos lá. Com a suspensão da cautelar do artigo 13 da RGO, Regulamento Geral de Outorgas, a Anatel extinguiu a possibilidade de prestação de ECM sem autorização formal. Gesileia informou que mais de 9 mil provedores ainda operam sob regime de dispensa. Aqueles que não solicitarem a outorga até o dia 28 de outubro serão classificadas como clandestinas. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui sobre esse primeiro parágrafo. Qual é o impacto de fato, né, pessoal? Se você que opera hoje provedor de internet, você tem vários clientes na sua carteira e não fizer essa virada. A Anatel já sabe que você tem dispensa de outorga, já sabe o seu endereço e onde você realmente opera. Então, a fiscalização vai bater. Pessoal, não perca o prazo. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui, a gente sempre ajuda os provedores aqui, esclarecendo muitas coisas em relação ao outorga, em relação à estação, em relação a prazo, em relação a tributo. Tem muitas coisas aqui que a gente conversa e nós estamos sempre à disposição para ajudar. Não perca o prazo, pessoal, que a Anatel já sabe o endereço do seu provedor, porque você já fez o seu cadastro na dispensa. Voltando. Além disso, todas as empresas, tanto as que já têm outorga, quanto as que buscam regularização, deverão apresentar informações setoriais obrigatórias, ou seja, o famoso DISC, aquela coleta mensal que todo provedor é obrigado a enviar. Vou voltar ainda sobre isso. Isso inclui dados de acesso, licenciamento de estações e informações financeiras e de infraestrutura. Se não apresentar, a Anatel vai vir fiscalizar. Foi o que colocou a Gesileia. A Anatel identificou ainda que
41% dos provedores outorgados e 55% que têm dispensas não fornecem os dados exigidos. Olha aí, pessoal, mesmo os provedores que já têm outorga SCM, eles também serão fiscalizados, porque 41% dessas empresas que têm empresa, eles não enviam um relatório obrigatório. Não vão ter perdão essas empresas que não cumprem também com as obrigações, pessoal. E dessas empresas que têm dispensas, 55 delas não enviam também esse relatório. Então, pessoal, o recado está muito claro. A Anatel vai fiscalizar todos os provedores, tanto os dispensados de outorga, que vão ter que fazer essa virada até o dia 28 de outubro, quanto os provedores que têm outorga SCM, que 41% deles não fazem a declaração obrigatória mensal. Tá certo, pessoal? Então, o que compromete o planejamento de políticas públicas e avaliação real do mercado? A Superintendência de Outorga só passará a bloquear acesso e recursos como numeração, radiofrequências, alterações societárias para as prestadoras que não cumprirem essas obrigações. Pessoal, mais um parênteses. A Anatel falou nesse evento que eles vão cruzar dados financeiros, ou seja, o que está caindo na conta do provedor, a Anatel vai cruzar esse dado da declaração que você faz do número de usuários que você tem com o que está caindo na conta, e aí realmente vai vir uma enxurrada de dados, né, de esclarecimento sobre isso. Então, pessoal, a Anatel realmente ela está munida de muitos dados e a fiscalização não vai ser fácil. Então, por falta de aviso, não vai ser. Eu já estou aqui te avisando, pessoal. Vamos agora realmente fazer uma organização na casa, tanto na parte tributária como na parte de obrigações. Olha mais, pessoal. Responsabilização de fornecedores de infraestrutura. O plano ainda determina que empresas que alugam infraestruturas de rede informem a Anatel a lista de contratantes. Será proibida a locação de meios para empresas não outorgadas. Ou seja, caso a agência identifique a prestadora clandestina na lista, o fornecimento será imediatamente interrompido. Então, pessoal, a Anatel pode, como poder fiscalizador, ela tem esse poder, ela vai solicitar para o provedor a lista de clientes de empresas que ela atende. E se dentro dessa lista, se tiver algum provedor clandestino, a Anatel pode mandar realmente a rescisão desse contato e a paralisação do fornecimento do serviço. Então, pessoal, vamos ficar claro que a Anatel agora ela tem um plano para identificar quem é que realmente vai ficar na clandestinidade. Vai valer a pena, pessoal? Será que vale a pena esse risco? Vamos fazer esse exercício. E olha lá, segundo o Gesileia, a regra será tolerância zero. Exceções só serão consideradas em caso da empresa seja única prestadora em uma localidade onde preste serviço a hospitais ou escolas. Aí, eventualmente, vai ter que fazer uma modulação de como a gente vai interromper o serviço dela. Então, pessoal, a Anatel realmente vai vir com tolerância zero a esse tipo de operação. Mais um quesito: rastreabilidade de equipamentos e apoio interinstitucional. O plano também prevê rastreabilidade de equipamentos usados pelas PPPs. As empresas deverão comprovar com nota fiscal a origem ilícita dos dispositivos. Vocês têm que ter um controle de equipamentos bastante forte, alertou Gesileia. A Anatel já identificou casos de uso de equipamentos furtados de outras operadoras. A fiscalização contará com o apoio de forças de segurança pública, já que a clandestinidade configura também crime. Estamos ampliando e fortalecendo os laços com forças policiais, informou. Então, pessoal, realmente essa questão aí de receptação, né, de equipamentos roubados, a gente sabe que no Mercado Livre tem muitas pessoas vendendo equipamentos de telecom, né, inclusive com a logomarca do outro. Então, pessoal, se você não tem essa nota fiscal para falar procedência do seu equipamento, você também pode ser penalizado pela Anatel, inclusive com cassação, fora inquéritos policiais. E olha mais, pessoal, guia, selo de campanha de conscientização. A agência atualizou guias de PPP, um manual com todas as obrigações regulatórias aplicáveis às prestadoras de pequeno porte. Inclui novas regras do RGC. O plano prevê ainda a criação de selo de regularidade, que poderá ser usado pelas empresas como indicativo de conformidade perante ao consumidor. Por fim, haverá campanhas de conscientização com apoio às associações do setor, um canal específico
específico para denúncias de clandestinidade. A meta da agência é atingir a regularização completa de prestadoras, eliminando do mercado aquelas empresas que estão destruindo todo o ambiente regulatório de ampla competição que a Anatel criou. Então é isso, pessoal. Antemão, eu já fico aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida desse plano de ação da Anatel contra esses provedores clandestinos e que realmente não tem interesse em regularizar. Tem um plano bem definido, vai ter fiscalização mais de perto, vai ter ajuda de forças policiais e cruzamento de dados com outros setores, como por exemplo da Secretaria da Fazenda, para saber o quanto que o provedor está faturando. Então, pessoal, esse plano ele está muito robusto, poucas pessoas vão ficar fora agora da lente da Anatel e da sua fiscalização, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais. Valeu!